Bom, vou passar a palavra aqui para o Manuel Renato Machado, que é o secretário adjunto da Secretaria Especial de Parcerias Públicas e Investimentos, quer dizer, o PPI. Eu diria que é um órgão que a gente admira muito, é um órgão que, de Estado, eu diria, já perpassa vários governos e tem mostrado resultados muito importantes para o país e para os entes subnacionais também, municípios. E o Manuel Renato acho que está aí já militando há muito tempo na área de infraestrutura. Foi um alavancador muito importante dos projetos de IP lá no início, quando a gente precisava de Caixa, BNDES, para começar a, de fato, fomentar o mercado. Então, Manuel, muito bem-vindo aqui, obrigado pela presença. E eu queria que você falasse um pouco aí das ações do PPI. Eu sei que a IP já talvez perca espaço um pouquinho, porque o Brasil tem uma série de outras demandas, mas a gente ganhou um impulso que agora acho que a gente pode andar um pouco com as próprias pernas, né? Muito obrigado. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui. Queria, antes de mais nada, saudar aqui meus colegas de mesa, agradecer ao Pedro pelo convite, agradecer ao Edson aqui pela recepção, nos albergar tão bem aqui, nos receber com tanto entusiasmo, tanto calor e nos brindar com essa excelente apresentação, uma série de aspectos históricos e pitorescos que sempre nos inspiram, né, Edson? Luz Costa era um grande poeta, além de um grande técnico, mas não estava sujeito à perfeição. A perfeição é divina, né? E ele, quando ele se meteu a especificar a luminária, o negócio começou a complicar, né? Então, mas muito bacana, assim, muito inspiradora a sua apresentação. Eu saudar aqui meus colegas de governo, secretários Carlos Tomé e Eduardo, grandes parceiros, né? E saudar aqui o Mário. E eu queria sempre que eu gosto de começar dizendo que o governo federal está nessa agenda por causa de uma demanda da Frente Nacional dos Prefeitos e das Prefeitas e da Confederação Nacional dos Municípios, que também está aqui representada, que são grandes parceiros institucionais do governo federal, para que a gente possa promover as políticas públicas e o desenvolvimento dos estados e dos municípios, né? A gente chama aqui de governos infranacionais, mas não para diminuí-los, muito pelo contrário. Para promovê-los e promover o desenvolvimento do país implica necessariamente em chegar perto de onde as pessoas vivem, né? Então, que são dos municípios em primeiro plano, né? Então, se nós estamos nesse processo, é por conta de uma demanda que eles fizeram lá em 2016. Eu estava na reunião, na época eu trabalhava no Ministério do Planejamento, e eles pediram para que o governo federal montasse algum mecanismo de apoio e de suporte para que os estados e municípios pudessem fazer concessões de PPPs também, com qualidade, com eficiência, porque não vinham conseguindo. O índice de insucesso naquela época era de 93%. De cada 100 concessões que se começava a estruturar, só 7 de fato viravam contratos, e invariavelmente eram de grandes municípios, que tinham mais capacidade técnica, e por isso é que o PPI acabou enveredando por essa pauta de ajudar pelo começo, né? E esse foi talvez o nosso maior acerto. Para que a gente possa avançar numa pauta dessa, nós temos que estruturar bons projetos. E para estruturar bons projetos, temos que ter mecanismos institucionais para isso. E é com uma satisfação muito grande que a gente vê os resultados num setor como esse, que foi um dos primeiros que foi priorizado, né? E também tem dados pitorescos, Edson, né? A primeira reunião que eu participei lá em 2016, quando o Comitê de Ministros escolheu a iluminação pública como um dos setores prioritários, ao lado de saneamento, que é outro grande sucesso, mais especificamente abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nós chamamos ali uma série de interlocutores, inclusive o Banco Mundial, que tinha feito esse excelente trabalho, ao que o Pedro fez referência na fala dele, e também vários colegas de governo, de bancos, e todos eles foram unânimes em afirmar que só fazia sentido fazer concessões de iluminação pública para municípios maiores que 500 mil habitantes. Tá certo? Então, é claro que nós, com a ousadia peculiar que é devida aos órgãos de coordenação de governo, já baixamos imediatamente para 300 mil e hoje estamos em 80 mil. Tá certo? E discutimos
que é possível até rebaixar mais essa escala hoje, mas muito também não é só um erro de diagnóstico, pessoal, é um certo receio, né? Não só de mercado, mas também do próprio governo, né? Todos nós sabemos do efeito do efeito demonstrativo, o poder do efeito demonstrativo tem sobre as políticas públicas, para o bem e para o mal. Tá certo? Então, assim, começar a estruturação com coisas muito inovadoras, se não funcionar bem, podem desmobilizar completamente uma boa iniciativa. Então, felizmente, tivemos um grande sucesso, em grande medida graças ao engajamento do setor privado, e que é representado de forma mais institucionalizada pela BCIP, que sempre foi uma grande parceira e nos ajudou enormemente a desenvolver e conseguir esses resultados que o Pedro muito bem e a BCIP, de forma muito competente, tem conseguido capturar, né? Que, como o Mário disse, não é fácil conseguir dados. E não é fácil conseguir dados confiáveis, com qualidade, e mais do que isso, depois não é fácil saber o que fazer com eles, né, Mário? Entendeu? Então, assim, usar para o bem no Brasil não é nosso esporte predileto, tá certo? A informação muitas vezes é usada para destruir as políticas e não para melhorar, ou destacar os seus defeitos num sentido mais destrutivo e não no sentido construtivo de aperfeiçoar as falhas, né? Então, que é uma das grandes dificuldades que nós temos com a avaliação de políticas públicas no Brasil, né? Mas, assim, de novidades, Pedro, eu acho que o Carlos também certamente vai falar. Temos feito um trabalho grande com o Ministério da Cidade. Eu agradeço aqui enormemente o empenho. O Yuri está aqui, toda a equipe da secretaria que o Carlos está à frente, do Ministério. A Caixa Econômica, o BNDES também, que tem trabalhado muito conosco. A ANEEL, né, que exerce uma função regulatória, ainda que indireta, nesse processo, né? E talvez a grande virtude do PPI seja conseguir conversar com todos e colocá-los na mesma mesa e conseguir construir um ambiente para que seja produtivo, né? Então, nós estamos agora trabalhando aí com a equipe do Carlos num documento de diretriz, né, Carlos, que já foi até discutido com a BCIP. Queria agradecer, Pedro, a oportunidade para que vocês fizessem lá as contribuições que nós estamos procurando acatar. Está praticamente pronto, aí nos próximos dias, né, a gente deve estar divulgando um documento de diretrizes para a estruturação, né, de projetos de iluminação pública e cidades inteligentes, que é a grande novidade, né? A frente testemunhou ali na marcha dos prefeitos agora, talvez tenha sido o assunto mais comentado, né? Os fóruns dos quais nós participamos de uma mesa foram os mais concorridos, tem despertado um interesse enorme das novas administrações e talvez seja o grande tema do momento. O que aumenta a nossa responsabilidade, porque nós temos que adaptar e construir novos modelos de estruturação que contemplem esses componentes novos, mas ao mesmo tempo também temos que nos acautelar para ver como é que isso vai ser recepcionado pelo mercado, né? Podemos ter ousadia demais a ponto de nós temos a humildade de reconhecer que não sabemos como é que isso vai se comportar do ponto de vista contratual, e nem do ponto de vista mercadológico, né? Se são as mesmas empresas que vão prestar o serviço, se não são, se vai ter aderência contratual para que esses serviços possam ter uma sinergia positiva do ponto de vista de operação, não só do ponto de vista de aquisição, mas do ponto de vista de operação. E então nós queremos fazer alguns testes antes de escalar. Mas, ao mesmo tempo, em vista de toda essa demanda e da oportunidade que aí, junto com os movimentos municipalistas, a gente conseguiu criar, e junto com vocês também, né? Porque eu sempre coloco que essa alteração na legislação que foi feita no âmbito da reforma tributária, começou na Constituição alterando o 149A e depois na alteração do Código Tributário, né, junto na reforma tributária, foi um processo sofrido, mas muito gratificante de colheita de insumos que nós já tínhamos, de certa maneira, indiretamente, mas nos obrigou a organizar. Então, a Frente e a FNP, a Confederação Nacional dos Municípios, nos ajudaram muito nesse processo, lideraram isso, na verdade, porque essa mudança ela entrou no rol de compensações pela perda do ISS lá dos municípios. Então, nós conseguimos endereçar isso com o Ministério da Fazenda, toda a área econômica do governo, para que houvesse essa alteração que nasceu de um bom problema, que é a economia que foi gerada e do excedente de COSIP que foi gerado a partir das modernizações dos parques, proporcionados em grande medida pelas concessões e pelas PPPs de iluminação pública. Então, tudo isso está interligado, todos nós estamos ali de braços dados nessas alterações, e agora temos uma oportunidade de ouro de ampliar o uso da COSIP para serviços tecnológicos, estamos apelidando aí de Smart Cities, já caiu na boca do povo,
tá certo? E temos ali nessa norma que estamos construindo com o Ministério das Cidades o objetivo de definir melhor, né, o que é isso, né? Na verdade, já bebendo aí de várias fontes técnicas anteriores, como do Ministério de Ciência e Tecnologia, várias publicações, mas também definir quais são os serviços que nós vamos potencializar. Mais do que isso, aqueles que podem, à luz da nova legislação, serem custeados com COSIP e aqueles que não podem, tá certo? Para que a gente possa endereçar ali um cardápio de opções, para respeitando aquele ponto que você colocou, que é um ponto basilar, uma diretriz basilar, não terá um projeto igual ao outro, né? Todos eles têm que se adaptar à realidade local e respeitar ali o que aquela comunidade demanda como aspectos mais relevantes, né? Então nós vamos ter que ter um cardápio e trabalhar esse cardápio da melhor forma possível dentro daquele contexto do município que nos brindar ali com a confiança para estruturar um projeto. Então, essa nota técnica eu acho que é uma grande inovação, porque ela vai ordenar um pouco. Ela acaba tendo um efeito muito maior do que para estruturações que o governo federal conduz. Hoje a gente conduziu até agora, desse pacote aí de cerca de 150 concessões, ali, um terço dessas concessões foram apoiadas pelo governo federal, de alguma maneira. Temos mais outro pacote aí de umas 30, 40 ainda em estruturação, em início de estruturação. As mais novas já tentando endereçar alguns elementos de cidades inteligentes, mas com essa nota técnica a gente vai organizar melhor esse processo e conseguir evoluir de forma mais ordenada, oxalá, né? Pelo menos o que desejamos. Outra grande novidade que temos na questão nós estamos reorganizar a fila, né, de atendimento, né? Então nós começamos junto com a Caixa Econômica a nos preparar para lançar um novo chamamento de municípios interessados em estruturar concessões de iluminação pública e também de cidades inteligentes já, tá certo? Então nós vamos endereçar um chamamento provavelmente no segundo semestre com essa característica e ainda não estamos nos organizando para fazer isso, dependemos muito dessa nota para dar substância técnica, mas queremos fazer isso no segundo semestre porque a lista já está muito antiga, mudou os nossos prefeitos, a adesão já não está tão grande em relação e ela não está mais conseguindo organizar a nossa demanda da maneira como nós gostaríamos, né? Mas ao mesmo tempo que nós temos tudo isso, o crescimento, né, e já para terminar, Pedro, o crescimento gera também uma série de desafios importantes que a gente não pode deixar de pontuar e nos preocupar e zelar, né? Que é um desafio coletivo, mais uma vez, não é um desafio só do governo, nem dos 3 níveis de governo, não é suficiente, é um desafio do próprio setor, do próprio mercado, porque nós temos aí hoje um conjunto grande de concessões, algumas delas com dificuldade de gestão pelo lado do poder público. Então nós estamos investindo muito em parceria com o Banco do Brasil e a STN na capacitação para a gestão dos contratos, além daquela capacitação para a estruturação dos projetos. O Ministério da Cidade participa desse esforço, mas nós temos que investir muito mais preparando o lado do setor público para a gestão dos contratos, mas também temos desafios pelo lado do setor privado, né? Então, nós temos ali algumas concessões que têm nos preocupado bastante, principalmente em função de que não estávamos tendo até agora. É bom registrar que é um fenômeno relativamente novo, por dificuldades econômicas ou técnicas de alguns proponentes, ou excesso de ousadia mercadológica, né? Estão criando algumas dificuldades para desenvolvimento do setor. E olha que o efeito demonstrativo positivo ele é poderosíssimo, mas o negativo é maior, tá certo? Então eu tenho conversado bastante com o Iacovino sobre isso, nós estamos apoiando alguns municípios para melhorar a gestão desses contratos, onde eles têm mais dificuldade, onde nós estamos identificando esse tipo de operação. Então o governo federal também, através do PPI, e aí temos tido até o apoio bastante sólido da Caixa Econômica e também dos multilaterais, com destaque especial para o IFC, nesse particular, o Banco Mundial, né? No sentido de dar suporte técnico aos municípios, principalmente aqueles que foram estruturados pelo próprio governo federal, cuja concessão foi estruturada pelo governo federal, para que ele possa gerir melhor o contrato, especialmente onde está dando dificuldade, onde está tendo dificuldade pelo lado privado, né? Para que a gente possa construir uma saída. Mas eu reforço aqui um apelo para que a própria ABCIP e os seus associados também façam o trabalho interno de autorregulação, porque não está nas mãos do governo, principalmente do governo federal, do estadual menos ainda,
o Estado só pode atuar ali via municípios, na maioria das vezes, e eles têm as suas fragilidades, suas dificuldades, para conseguir resultados melhores quando nós temos problemas no contrato, principalmente com problemas derivados de subfinanciamento ou de deficiências técnicas do prestador. E isso já está acontecendo. E não existe nada pior para o desenvolvimento de um setor, a consolidação do desenvolvimento do setor, do que se defrontar com esse tipo de questão. O nosso setor cresceu muito, graças ao esforço de todos, mas nós precisamos zelar pelo ecossistema. Né? E esse zelar pelo ecossistema é tarefa de todos também. Tá? O governo federal está tentando fazer a sua parte, temos convicção que os estados e municípios estão fazendo a parte deles. Todos nós podemos melhorar, certamente, mas também apelamos para que o setor privado também nos ajude a preservar tudo aquilo que foi conseguido. Muito obrigado a todos e bom trabalho e parabéns pelo evento, Pedro.